estão me ouvindo? Aí, agora foi, muito bem. Tava com um delay aqui no meu microfone. Tava pronto. Agora tudo certo. Tava falando e vocês não estavam me ouvindo, mas agora tudo bem. Bem, quero começar a nossa live de hoje. Você acredita mesmo que conseguir atingir o sucesso, para conseguir atingir o sucesso, você precisa ser feliz? Você tem buscado felicidade na sua vida? Essa é o meu questionamento hoje para você, para a gente começar a nossa live de hoje. Você sabe de fato o que te faz feliz? Então eu quero te dar as boas-vindas para o programa Inteligência Espiritual na Prática. E nesse programa a gente aborda temas que vão te ajudar a elevar os seus níveis de QS, o seu quociente de espiritualidade. Eu sou Fabiola Hope e o tema do nosso programa de hoje é Ciência da Felicidade. Você sabia que existe um ranking mundial que mede o nível de felicidade das pessoas? No Relatório Mundial de Felicidade, em inglês World Happiness Report de 2021, o Brasil ficou em 35º lugar no ranking de felicidade mundial. Somos o 35º país no ranking de felicidade. Nós caímos 13 posições desde 2017, onde éramos o 22º país mais feliz do planeta. Esse relatório é uma medição de felicidade publicado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, e as variáveis que esse relatório mede incluem o PIB per capita real, assistência social, expectativa de vida saudável, a liberdade de fazer escolhas, que a gente falou dela há algumas lives atrás, generosidade e percepções de corrupção. Os dados, eles são coletados em mais de 150 países desde 2012, depois de uma conferência da ONU que foi presidida por Jimmy Tingley, que primeiro-ministro na época do Butão, o primeiro país a adotar oficialmente a felicidade interna bruta ao invés do produto interno bruto como seu principal indicador de desenvolvimento. Você já imaginou como seria morar em um país que leva como seu principal indicador de desenvolvimento a felicidade das pessoas? E você já imaginou trazer para a nossa realidade, por exemplo, trabalhar em uma empresa que tenha como seu principal indicador de desempenho o índice de felicidade dos seus colaboradores? Eu tenho certeza absoluta que eu ia amar, eu não sei você, mas eu ia gostar muito de trabalhar nesse tipo de empresa. É óbvio que esse relatório de 2021 teve o impacto da pandemia do Covid-19, porque essa pesquisa foi feita no ano de 2020, o relatório saiu agora em março de 2021. Alguns países não conseguiram participar da pesquisa em função da pandemia, mas os desenvolvedores da pesquisa da ONU levaram tudo isso em consideração, inclusive para fazer as análises desse relatório de 2021, eles levaram em conta também o número de mortes ocasionados pela pandemia e pela situação que a gente estava vivendo. Mas a gente, né, aqui no Brasil, cair de 22º lugar para 35º, o que isso significa? Qual é o impacto? Os brasileiros estão mais infelizes, no geral, que essa queda é reflexo do quê? Estamos mais infelizes nos nossos trabalhos? Aumentou, né, com a pandemia, os nossos níveis, os nossos índices de desemprego? Daqui a pouco é uma das consequências, a gente não está tão feliz
com os trabalhos que a gente está realizando ou na nossa vida profissional. Não estamos mais felizes nas nossas vidas pessoais. A pandemia também trouxe um outro índice, o aumento nos casos de divórcio, outras situações de vida pessoal assim bem problemáticas, também com as mortes que aconteceram em função da pandemia, as pessoas perdendo parentes queridos, as vidas pessoais entrando em colapso. Estamos infelizes com o governo, com a inflação que está aí, pagando preços altíssimos no combustível, no alimento. Fica aí uma reflexão que a gente pode deixar para os canais e para os grupos que discutem questões sobre políticas públicas e questões mais abrangentes desse cenário Brasil, né? Mas hoje, aqui nesse programa, eu te deixo esse convite à reflexão sobre por que o brasileiro está mais infeliz, né, do que comparado aí a 2017. Mas hoje eu queria, nesse programa, falar sobre você. Falar sobre a sua felicidade. E o nosso tema hoje, a ciência da felicidade, faz esse convite. Porque nos dias de hoje, a felicidade é mais que um sentimento, é mais que uma sensação, a felicidade é uma ciência. Existem pessoas que têm dedicado as suas vidas a pesquisas científicas acerca do tema da felicidade, tentando descobrir o que causa os efeitos no nosso organismo que a gente chama de felicidade. E esses estudos têm sido feitos nas mais diversas áreas, nas áreas da psicologia, nas áreas das neurociências. Muita gente, pesquisadores sérios, universidades sérias, de renome, tentando estudar a felicidade humana. O que a gente chama de felicidade? O que realmente faz sentido com relação a isso? Quais são os neurotransmissores que estão presentes no nosso cérebro quando a gente se sente feliz? Quais são as coisas que realmente fazem o ser humano feliz? São vários questionamentos que a ciência tem feito ultimamente. E nós todos os seres humanos, temos insights sobre o que é a felicidade, sobre o que nos deixa felizes, o que nos faz rir, o que torna as nossas vidas mais gratificantes. E a gente sabe disso, em parte porque não apenas os cientistas estão descobrindo boas maneiras de estudar essas coisas, boas maneiras de medir essas coisas, mas porque também existem ações de governos ao redor do mundo criando políticas públicas para efetivamente impactar a vida das pessoas com esses insights sobre a felicidade. Visto o caso do Butão, por exemplo, que é um país onde já se tem como indicador de desenvolvimento o índice de felicidade da população ao invés do índice de renda da população. E por esse motivo eu tenho algumas ferramentas que eu gostaria de passar para vocês hoje. Oi, Kedna! Oi, Andreia! Muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada pela parceria, pela companhia nessa live. E eu tenho algumas ferramentas que eu queria compartilhar com vocês hoje, e porque eu realmente sinto que a gente precisa dessas ferramentas. Não só pelo fato de que não somos tão felizes ou aumentamos o nosso bem-estar como precisávamos, mas pelo momento que a gente está passando por aqui. Saudade você também, Kedna, muita saudade. Um beijo grande. Muito feliz de ter você aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês também o motivo pelo qual eu particularmente fui fazer esses levantamentos e estudar sobre a ciência da felicidade. Inclusive, eu fiz um curso na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sobre esse tema, porque, vou ser bem sincera com você, o meu nível de felicidade é abaixo da média. Eu sei que você deve estar pensando que para uma pessoa estar aqui se expondo, dando uma aula sobre felicidade, deve ser uma pessoa extremamente feliz, né? E que olha para você aí que não tem uma vida tão feliz assim, tem uma vida um pouco mais triste e pensa, não, eu vou deixar todo mundo tão feliz quanto eu. Eu sou uma pessoa extremamente feliz e eu vou deixar
as pessoas que estão aqui me assistindo, as pessoas que eu quero impactar, tão felizes quanto eu. Mas se você me acompanha aqui no canal há algum tempo, nas redes sociais, ou me conhece da vida há mais tempo, como o caso da Andrea e da Kedna, que estão aqui me acompanhando pelo Instagram, você já me ouviu falar algumas vezes, ou de repente não lembra, ou não sabe isso sobre a minha vida, mas há alguns anos eu sofri de depressão profunda e síndrome do pânico. E eu tenho ciclotimia, que é uma oscilação entre a depressão e a euforia. E eu sou, no fundo, uma pessoa triste. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu tive a minha primeira crise de pânico. Era um dia comum, que eu estava me arrumando para ir para o trabalho, que eu estava... Levantei da cama e, né, um dia comum, o despertador tocou e eu estava ali me arrumando para ir trabalhar, fui tomar meu banho. E depois do banho, eu não conseguia sair de dentro do banheiro. A sensação que eu tinha era de que algo muito ruim ia me acontecer. Que se eu abrisse a porta do banheiro para sair, eu ia ter um ataque cardíaco, alguém ia invadir a minha casa. A sensação que eu tinha era de que alguma coisa muito ruim ia me acontecer. Um medo tão profundo, um medo tão grande, que eu paralisei. Enrolada na toalha, fiquei uns 20, 30 minutos ali. A minha saída naquele dia foi que eu tinha levado o meu celular junto comigo para controlar o tempo, para não perder a hora, para não chegar atrasada no trabalho. E a minha saída aquele dia foi que eu chamei o meu ex-marido na época para vir me salvar, para vir me socorrer. E a hora que ele chegou em casa e me tirou daquela situação, eu só conseguia chorar. E essa minha busca pelo conhecimento sobre o tema da felicidade, sobre o que torna as pessoas felizes, sobre a inteligência espiritual, vem desse lugar. De todas as dores que eu passei. A minha caminhada foi longa. E nela eu descobri muitas coisas. E eu acho que eu consigo compartilhar um pouquinho do que eu descobri aqui com vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu gostaria que você soubesse, é que o seu cérebro não vê sobre o absoluto. A sua mente não enxerga sobre o todo. A nossa mente, ela só enxerga através de pontos de referência. Mas por que eu estou falando sobre o funcionamento da sua mente numa aula aqui sobre felicidade, né? O que tem a ver o funcionamento da mente com a felicidade? Deixa eu aqui pegar um material que vai me ajudar nesta explicação. Porque a sua percepção sobre o que é felicidade é feita através das suas referências. Simples. Eu quero que você preste atenção agora nessa caneta. Você só sabe o tamanho que esta caneta tem? Quem está aqui no Instagram está conseguindo enxergar, eu tenho que botar mais pertinho, assim, que o Instagram centraliza um pouco mais a minha imagem do que quem está no YouTube ou no Facebook. Esta caneta, você só consegue entender o tamanho desta caneta porque você me tem como referência. O nosso cérebro não consegue enxergar a caneta sem a referência. Se eu coloco só a caneta no vídeo, você não tem a percepção de tamanho. A sua mente precisa necessariamente de um ponto de referência para conseguir identificar o tamanho, para conseguir identificar a cor, para conseguir identificar a tampinha que ela tem, enfim. Você precisa de uma referência. A nossa sociedade, ela nos ensinou a buscar desde a infância a felicidade em coisas. E a gente acredita que essas coisas vão nos deixar felizes. Mas a ciência já provou que não. E para continuar falando dessa questão das referências, o que eu quero trazer para vocês? Diz a história que quando Cristóvão Colombo chegou na América, ele chegou com as caravelas, chegou com grandes navios,
E os índios que ali habitavam aquele local, naquela praia onde ele chegou, não conseguiam enxergar as caravelas que estavam ao longe na água. Porque eles nunca tinham visto aquele tipo de embarcação. Eles tinham canoas feitas de troncos de árvores, eles tinham outros tipos de meios de transporte para navegar pelo rio. Mas eles não conseguiam enxergar aquele tipo de embarcação porque eles não tinham esta referência. Então, os índios que estavam ali, naquele local onde Colombo chegou, e a gente pode pensar aqui no Brasil também, né? Quando Cabral descobriu o Brasil, da mesma forma. Por que ninguém estava armado? Ninguém estava preparado? Ó, estão vindo caravelas, estão vindo navios, eles vão nos invadir. Ninguém estava preparado para a invasão. Ninguém estava preparado para atacar o inimigo que estava ali invadindo a sua praia. Porque eles não enxergavam os navios, eles não tinham a referência. A história nos conta que eles demoraram algum tempo para conseguir enxergar que existiam realmente navios lá no mar, um pouco mais longe na água. Um pajé, em algum momento, começou a observar nas ondas a oscilação da água diferente. Começou a observar que tinha uma formação de ondas diferente um pouco mais para longe. E a partir daí eles começaram a enxergar os navios, mas porque também os portugueses que estavam ali, espanhóis que estavam ali chegando, diziam para eles, não, mas a gente veio de navio, é uma embarcação, tá ali naquele lugar. Mas eles só começaram a enxergar depois de algum tempo, porque eles não tinham nenhum ponto de referência. E por que eu tô trazendo isso aqui para a gente falar sobre a nossa felicidade? É porque desde a nossa infância a gente foi ensinado a buscar coisas que a gente acredita que vão nos trazer, que vão nos trazer a felicidade, né? A gente foi ensinado a entender, né, na nossa vida, na nossa cultura, na nossa sociedade, que, por exemplo, um bom emprego iria nos trazer felicidade, que bastante dinheiro na conta iria nos trazer felicidade. A gente foi ensinado que ter coisas legais, o iPhone da moda, a televisão de tela grande, o carro importado, né, a Ferrari vermelha conversível, ter essas coisas legais iriam nos trazer felicidade. Nós, mulheres, fomos educadas, ensinadas que o casamento nos traria felicidade. E a gente vem, há alguns séculos, sendo ensinados que, por exemplo, o corpo perfeito e a beleza nos trariam felicidade. Mas a ciência que estuda a felicidade, ela nos fala que essas coisas não nos trazem felicidade. Um bom emprego e dinheiro na conta pode nos trazer conforto para comprar coisas legais. Pode nos trazer conforto para a gente ter acesso à saúde, para a gente ter acesso a uma boa alimentação, para a gente ter acesso a coisas básicas, né? Um saneamento básico, alimentação adequada, uma saúde boa. Mas não são essas coisas que tornam o ser humano mais felizes ou menos felizes. As pessoas podem ser infelizes morando na favela e podem ser infelizes num apartamento cobertura em Paris. As pessoas podem estar sofrendo em vários lugares diferentes e não interessa se elas têm um bom emprego, se elas têm dinheiro na conta, ou se elas têm coisas legais, se elas são casadas ou não, se elas têm o corpo perfeito ou não. Se fosse isso, a gente não teria tantos artistas de Hollywood sofrendo de depressão. Alguns casos que a gente conhece, inclusive, que sofreram, que cometeram suicídio, depressões muito severas, né? Então, o sofrimento humano, ele não é classificado conforme a sua faixa salarial, né? Você não deixa de sofrer porque você tem um bom emprego, porque você tem um bom salário, porque você é casado ou é solteiro, porque você tem o corpo perfeito, porque você é belo. Essas coisas já são comprovadamente pela ciência
ditas como não satisfatórias ao ser humano. Existem várias pesquisas científicas que eu posso depois compartilhar aqui com vocês também, que trazem isso, né? Eu posso deixar depois ali nos stories ou no feed do Instagram aqui, essas pesquisas que falam sobre isso, que por mais que a pessoa aumente o seu salário, às vezes ela se acostuma com esse salário, ela se acostuma com aquela qualidade de vida, e o que acontece? Ela passa a ser infeliz, aquilo não é mais satisfatório, e aquilo passa a ter um outro nível que ela quer alcançar, um outro patamar de coisa que a pessoa quer alcançar, né? Aquilo não deixa mais feliz, não deixa mais satisfatório, né? Existe uma coisa na nossa mente, no nosso cérebro, que chama adaptação perceptiva. Nós nos acostumamos às coisas. As coisas maravilhosas, elas são especiais, né? Elas são maravilhosas na primeira vez que elas acontecem. A gente fica encantadíssimo na primeira semana depois que a gente compra aquele telefone novo, aquele iPhone, aquele, enfim, o mobile que seja. Quando a gente compra aquele telefone novo, na primeira semana a gente fica empolgadíssimo, fica super feliz, e depois o que acontece? A gente se adapta ao telefone e aí ele passa a não ser mais o objeto que vai nos trazer felicidade. A gente passa a buscar o próximo modelo, o melhor, né? Ou às vezes passa alguns meses, já parou, já não faz mais sentido. Para quem troca de casa, se alguém já trocou de casa alguma vez, o que acontece? Aquela expectativa, né? Aquela expectativa de você tá numa casa nova, de repente você comprou aquela casa dos seus sonhos, aquela mansão, aquele lugar incrível. Os primeiros meses é tudo maravilhoso. Depois de um tempo, você começa a se incomodar com as rachaduras na parede, você começa a se incomodar com a torneira da pia que tá vazando. Aquela casa começa a não ser mais a casa mais maravilhosa do mundo. Você tem uma percepção adaptativa, você se adapta àquela situação, àquela casa, àquele lugar, aquele casamento que cai na rotina. A gente se adapta às pessoas, né? É que nem o namoro. No início de namoro, tudo é maravilhoso, até os defeitos da pessoa são incríveis, a gente acha tudo lindo, maravilhoso. Com o passar dos anos, aqueles defeitos começam a irritar, começam a incomodar, já não é mais tão legal assim, né? E aí vai caindo no desgaste, aquilo não vai ser tão interessante como era antes. E a gente tem uma outra questão da referência. A gente se compara. A gente precisa de referência, né? Então, para você saber o tamanho dessa caneta, você precisa ter um ponto de referência, que no caso aqui sou eu, o ponto de referência, e você sabe aqui o tamanho dessa caneta. O meu estado atual tem que ser comparado com algum outro estado. E o que a gente faz em tempos de redes sociais, em tempos líquidos, digitais? A gente se compara com os outros. A gente faz comparação social. Quanto mais TV você assiste, mais triste você é. Quanto mais nas redes sociais você fica, mais triste você é. Porque você compara o seu rendimento, as suas fotos, a sua beleza com a de outras pessoas. Você olha sempre para a grama do vizinho. Porque o nosso cérebro trabalha olhando pontos de referência. Quanto mais pessoas você vê ao seu redor que ganham super bem, que têm corpos esbeltos, lindos, maravilhosos, que são pessoas bonitas, que são pessoas ricas, mais mal você pensa de você.
pra não usar essa palavra, né? Mais bosta você se acha. Porque você está se comparando com pessoas que têm outra trajetória, tem outra expectativa na sua vida, tem outro propósito, tem outras vontades. Você não está se comparando com você mesmo, você está se comparando com o outro. E esta questão de usar o ponto de referência é o que faz isso, a adaptação perceptiva e a gente fazer comparação social. E outra coisa que a gente subestima com relação a essa questão do ponto de referência é que a gente superestima o impacto de futuras emoções, em termos de intensidade e duração. Por quê? Porque quando alguém me fez alguma coisa ou quando aconteceu alguma determinada situação na minha vida, eu tive um impacto emocional negativo X. E eu me preparo para quando vai acontecer alguma coisa ruim, eu já tenho um ponto de referência. Então eu me preparo para o negativo. Eu faço uma previsão negativa de que eu vou ficar mal, de que eu vou chorar, de que vai ser horrível. O impacto não diminui com o tempo. Mesmo a gente passando por situações negativas na nossa vida várias vezes. A gente sempre vai prever um impacto maior do que o real todas as vezes. A gente tem a tendência de, em função de o nosso cérebro trabalhar com pontos de referência, de ver apenas o momento e não o contexto. A gente não consegue enxergar o todo. Isso é uma negligência imunológica que a gente faz. É uma tendência de falta sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria resiliência. A gente sempre vai achar que a situação vai ser muito pior do que ela de fato é, porque a gente vem de pontos de referência, porque a gente vem de situações passadas que não foram tão boas. Ok, mas por quê, né? Por que isso acontece? Por que essas coisas todas, um bom emprego, dinheiro, casamento, coisas legais, por que essas coisas não nos fazem felizes? Tem um livro que chama The How of Happiness, eu não sei se ele tem em português, mas depois eu posso até deixar o link dele aqui embaixo, que ele fala que 50% das coisas que nos fazem felizes são genética. 50%. 10% das coisas que nos fazem felizes ou infelizes são circunstanciais. E 40% das coisas que te fazem feliz ou infeliz estão sobre o teu controle. Oi, Tânia, amiga. Que bom te ter aqui. Muito bom te ter aqui comigo hoje. Nós estamos focando nas coisas erradas. Então, esse livro, The How of Happiness, ele fala pra gente que a gente ser uma pessoa positiva, uma pessoa negativa, uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz, 50% é genética. E os outros 50%, dos outros 50%, 40% estão no nosso controle e 10% são circunstanciais da vida. Mas a gente tem que entender uma coisa. A nossa mente mente. A gente só avalia aquilo que está na nossa referência. A gente só enxerga o que está na nossa referência. Ai, que bom, Kedna, que você está gostando do assunto. A gente só enxerga aquilo que está na nossa referência. E a nossa mente mente. Vamos voltar lá para os índios, né? Quando Colombo descobriu a América, porque eles não tinham a mínima noção de que eles estavam sendo invadidos e que eles não conseguiam enxergar as caravelas. A gente só consegue enxergar aquilo o qual a gente tem pontos de referência na nossa mente. Se a gente não tem ponto de referência, a gente não enxerga. A gente não vê. Então, essas coisas,
não, a gente acaba focando naquilo que falaram pra gente e não naquilo que realmente é necessário pra gente ser feliz. Oi, gurias! Minhas colegas farmas estão aqui, Rafa, Vanessa, Olavo. Ai, gente, vem pro pátio. Eles querem que eu vá pro barzinho em vez de estar aqui na live. Amo vocês. Eu vou fazer a live e depois eu vou pro barzinho. Então, gente, o que eu já me perdi até do assunto. O que eu tava falando aqui? Que essas coisas que a gente aprendeu que nos fariam felizes, né? Que nos fariam que nos fariam muito felizes, não são verdade. Elas são a nossa referência externa, estereotipada, né? São referências que foram impostas, que a sociedade nos diz. Você tem que ter sucesso tendo uma mansão, um carro importado, milhões na sua conta. E essa não é a verdade. A ciência nos fala que o que realmente faz as pessoas felizes são algumas práticas e que eu vou compartilhar essas práticas aqui com você. E se você aí que está me assistindo ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve aqui agora, já ativa o sininho para receber as notificações, já curte aqui a página do Instagram, já dá um oizinho, me manda um direct se você ficou com alguma dúvida, se você tá gostando desse conteúdo. Porque eu vou dizer pra vocês, gente, crescer nas redes sociais, YouTube, no Instagram, no Facebook, com conteúdo sério, com conteúdo denso, com conteúdo que realmente fala sobre as coisas da alma, que é o nosso propósito aqui, falar sobre a inteligência espiritual, que é a inteligência que estuda os assuntos da nossa alma, que compreende e que entende os assuntos da nossa alma, não é fácil, não é molezinha. E você me ajuda muito quando você entra na live, quando você comenta, quando você compartilha, quando você encaminha essa live que a gente está fazendo aqui para os seus amigos, para pessoas que você acha que vão se beneficiar muito desse conteúdo. Você me ajuda bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar a gente a crescer aqui pelas redes sociais também. E eu queria, antes de eu falar para vocês o que faz de fato o ser humano feliz, eu queria dizer para vocês que eu tô lançando hoje uma pesquisa. Eu lancei para as pessoas que estão sempre comigo via e-mail, porque eu quero entender melhor o que você está buscando aqui, o que você quer descobrir, o que você quer saber sobre a inteligência espiritual, o que você quer saber na sua vida, o que te interessa. Eu quero muito fazer conteúdos que tenham mais correlação com aquilo que você necessita, que sejam mais congruentes, coerentes com aquilo que você realmente tem dúvida, com aquilo que eu posso te ajudar de alguma forma. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou colocar aqui daqui a pouquinho o link na descrição desse vídeo para pesquisa e aqui também na minha bio no Instagram, para quem está no Instagram me acompanhando. Vou colocar o link para você entrar e responder essa pesquisa, que me ajuda muitíssimo a fazer conteúdos cada vez melhores para você, para eu conseguir te entregar o meu melhor, porque é isso que eu quero, é esse meu propósito, eu ajudar as pessoas a desenvolver cada vez mais a sua inteligência espiritual, a entender, compreender os assuntos que são da nossa alma. E essas ferramentas que eu quero passar para vocês da ciência da felicidade tem muito a ver com a inteligência espiritual. Elas casam muito com o desenvolvimento do nosso quociente de espiritualidade. E eu acho que vão ser bem interessantes para você que está aqui me acompanhando. Então, quais são essas ferramentas? Né? Chegamos ao ponto alto da nossa conversa de hoje. Quais são essas ferramentas? A primeira ferramenta que eu quero compartilhar com vocês é conexão social. Conversar com alguém, com um amigo, com um estranho, pode
aumentar significativamente o nosso humor positivo. É comprovado pela ciência em vários artigos, várias pesquisas científicas, que a conexão social, você se sentir pertencente a um grupo, como eu me sinto aqui com os meus colegas farmacêuticos que trabalham comigo lá no hospital, que estão aqui na minha live me chamando para ir pro barzinho, me sinto super pertencente nesse grupo. Me sinto muito pertencente com as minhas amigas de São Paulo, que eu tô morrendo de saudade, né? Da época que eu morava em São Paulo. A Kedna não é de lá, mas é da época que eu morava em São Paulo. Sinto uma conexão muito grande. Esse pertencimento, esta conexão social muda significativamente, gente, me embananei nessa palavra, desculpa, o nosso humor positivo, a nossa felicidade, a nossa percepção de felicidade. Então, às vezes, a gente está num ambiente de trabalho que não é um ambiente de trabalho mais legal, não é um ambiente de trabalho mais ideal, você até nem gosta do seu trabalho. Mas se as pessoas que você tem na sua volta fazem a diferença, se as pessoas que você tem à sua volta são pessoas legais, são pessoas com quem você gosta de conversar, são pessoas que fazem a diferença no seu dia, que tornam o seu dia mais leve de alguma forma, isso faz a gente feliz. Isso faz o ser humano feliz. Ter conexões sociais verdadeiras, amigos, colegas, companheiros, pessoas que são realmente verdadeiras, pessoas que são realmente conectadas. Essa conexão é muito, muito importante. Segunda ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês, que aumenta os nossos índices de felicidade: gratidão. A gratidão tem, inclusive, a capacidade de aumentar a sua imunidade, regular a pressão arterial, além de aumentar a sua conexão social. Então, a gratidão, ela, além de te deixar mais feliz, ela também aumenta a sua conexão social, que aumenta a sua felicidade, ela aumenta a sua imunidade, ela regula a pressão arterial. E é muito importante a gente ser grato por aquilo que a gente tem. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura nos criou de uma forma que a gente está sempre correndo atrás da cenourinha. A gente está sempre correndo atrás de mais dinheiro, da casa melhor, do carro melhor, do emprego melhor. A gente está sempre correndo atrás da cenourinha e nunca para de fato agradecer aquilo que a gente tem de bom na nossa vida. Para de fato ser grato por tudo aquilo que a gente já tem, que a gente já conquistou. E muitas vezes eu olho para a minha própria vida. Quantas vezes, há anos atrás, eu rezei pelo que eu tenho hoje? Quantas vezes, algum tempo em que eu passei dificuldade, em que eu estava sofrendo com a minha depressão, que eu estava sofrendo com falta de dinheiro, que eu estava sofrendo várias situações problemáticas. As meninas que me acompanham desde a época que eu morava em São Paulo sabem disso. Eu passei vários perrengues na minha vida. O quanto eu rezei pelo que eu tenho hoje, pelo que eu conquistei, pelo que eu tenho agora na minha vida. E a gente precisa ser grato por isso, e não só olhar para a próxima cenourinha o tempo inteiro. É óbvio que a gente não pode perder a cenoura de vista, né? Mas é muito importante a gente ser grato por aquilo que a gente tem. É muito importante a gente ser grato pelas escolhas, pelas coisas que a gente tem. E essa gratidão aumenta, inclusive, a nossa conexão com as outras pessoas. Terceira ferramenta que eu queria compartilhar com vocês é um princípio da inteligência espiritual, e que eu trago aqui como uma ferramenta da ciência da felicidade, que é a bondade e a compaixão. A gente fazer algo bom para alguém sem esperar nada em troca, de forma altruísta, pode elevar o nosso humor de uma forma muito, muito, muito impactante. E pode aumentar também e gerar mais conexões sociais. O dar e receber
faz parte das 7 leis espirituais do sucesso. O dar e receber faz parte de todas as culturas e tradições religiosas, filosofias espirituais. Todas elas falam da bondade, da compaixão, do você dar, do você se entregar para as pessoas à sua volta. E essa é uma ferramenta que eu indico muito. Indico muito de verdade. Porque às vezes a gente pensa no dar, em dar dinheiro, em doar comida, em doar roupas. Mas às vezes, o que as pessoas mais precisam é que a gente doe um ouvido. É que a gente doe um ombro amigo. É que a gente doe um tempo para ouvir. Eu escutei essa semana uma frase num curso de comunicação, até fora do contexto, que as pessoas que sabem ouvir, as pessoas que sabem ativamente ouvir o outro, prestar atenção no outro, são pessoas que vão se sobressair no mercado. E a chave para uma boa comunicação é saber ouvir, é prestar atenção no que o outro está te dizendo. E às vezes a gente não pensa nesse simples ato de eu vou dar o meu tempo, eu vou dar o meu ouvido, eu vou dar o meu ombro para essa pessoa, para esse amigo, como um ato de compaixão, como um ato de bondade, como algo que a gente vai estar compartilhando com alguém. A gente não se dá conta disso. E às vezes a maior bondade, a maior doação que a gente pode fazer para um outro ser humano é doar o nosso tempo e o nosso ouvido. E quantas vezes a gente também precisa do tempo de alguém, do ouvido de alguém, do ombro de alguém, do abraço de alguém. Não é só dar coisas materiais, mas também espirituais, aconchegos na alma, que fazem toda a diferença. E quem dá, muitas vezes, sente mais alegria, mais felicidade do que quem recebe. E para a gente parar e pensar sobre as coisas que nos trazem felicidade, eu deixo para vocês um questionamento. Toda vez que você for comprar algo, que você for pensar que, tipo, eu preciso comer essa torta para ser feliz, eu preciso comprar essa blusinha para ser feliz, eu preciso dessa bolsa para ser feliz, eu quero que você se pergunte: o quanto você vai gostar dessas coisas no futuro? O quanto você vai gostar no futuro das coisas que você quer hoje? E essa pergunta que eu tô colocando para você se fazer é muito importante, muito significativa, até como indicador de propósito, indicador de rumo na vida, porque às vezes a gente se sente perdido com relação à nossa missão, com relação ao nosso propósito. Essa vida que eu tô buscando, isso que eu tô querendo conquistar, eu vou gostar quanto disso no futuro? Isso vai impactar quanto o meu futuro? O quanto eu ainda vou querer aquela bolsa, aquele sapato, aquele celular? O quanto eu ainda vou querer isso? Aquele emprego? Quando o futuro chegar? E tem alguns questionamentos e alguns desafios que a gente passa na nossa vida e que eu te convido a estar comigo na live de sexta-feira, que eu quero trazer mais ferramentas e eu quero fazer da live de sexta quase praticamente uma sessão de coaching com você que estiver me assistindo. O que eu quero fazer é te trazer alguns questionamentos, algumas perguntas, então eu te peço para que na nossa live de sexta-feira você venha com um caderno, com papel e caneta na mão, para a gente colocar em prática alguns questionamentos que eu quero que você faça para a sua vida, para você entender o que realmente, o que de fato te faz mais feliz. O que realmente pode te proporcionar mais felicidade. E a gente vai entender um pouquinho melhor também
essa questão da felicidade e da alegria. O quanto a gente precisa ser feliz. Porque, minha gente, vamos aterrissar. A gente não é feliz o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Quem diz que é feliz o tempo inteiro está mentindo ou tem algum problema psicológico. Não é possível. A felicidade em tempo integral não existe. Não é humana. O ser humano tem diversas emoções, tem diversos lugares. E às vezes o legal, o momento que você tá, é bom estar triste. É bom trazer a tristeza, é bom trazer o medo, é bom trazer a angústia, é bom trazer a raiva. E às vezes é bom também trazer a felicidade, é também trazer a alegria. Todos os nossos sentimentos são importantes, todos. E nenhum ser humano é feliz 100% do tempo. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema na live de sexta-feira, também às 19 horas. Eu vou esperar vocês por aqui, como sempre, Instagram, YouTube e Facebook simultaneamente. Eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês durante essa live de hoje, para quem ficou do início ao fim, para quem assistiu alguns momentos, para quem vai assistir gravado porque não pôde estar aqui comigo ao vivo. Muito obrigada pela companhia, pela parceria, pela paciência de também estar aqui escutando um conteúdo tão denso, tão profundo. Queria até te parabenizar, porque não é todo mundo que tem essa vontade de autoconhecimento e de realmente entender os pontos, os motivos que te fazem mais feliz ou infeliz na sua vida. Então, muito obrigada. Eu sou Fabiola Hope. O tema do programa Inteligência Espiritual na Prática de hoje foi a ciência da felicidade. Um beijo muito grande. A gente se vê na sexta no programa Equilibra. Beijão, gente. Saudades de vocês, Andréia, Kedna. Muita saudade. Um beijo grande.